Eu começaria já por apresentar a primeira oradora, portanto, a Susana Caldeira, que vai apresentar uma comunicação intitulada Memória, Narrativa e Experiência, o diário do americano Edward Watkinson Wells sobre a sua visita à Madeira. Susana Caldeira é mestre pela Universidade da Madeira, estudou cultura e literatura anglo-americanas e focou a sua pesquisa na imigração madeirense para o Havaí. Está atualmente a desenvolver o doutoramento na Universidade da Madeira na área das literaturas e culturas insulares e é investigador do Centro de Estudos de História do Atlântico e membro do Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa. É investigadora associada do projeto Color of Label, The Racialized Lives of Migrants, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. E para não perdermos mais tempo, vamos já passar a palavra à Susana. Bem, antes de mais, desejo uma boa tarde a todos os presentes e aproveito para agradecer ao Sr. Diretor do Arquivo e Biblioteca da Madeira, Dr. Nuno Mota, e ao Sr. Diretor de Serviços do CEA, Dr. Filipe Santos, pelo convite que me foi endereçado para participar no Congresso de História da Madeira, rumos de pesquisa, problemáticas e análises. Eu vou ler a minha comunicação para não falhar no tempo e para conseguir seguir o meu fio de pensamento. Hoje trago-vos um diário de viagem de um jovem americano que nos permitirá confirmar como a dialética entre os arquivos e a pesquisa académica é indispensável à historiografia. Qualquer madeirense, seja um académico ou um mero curioso, que se dedica a conhecer a história da Ilha da Madeira nos mais variados campos do conhecimento ou de estudo, tropeçará, a certa altura, nas narrativas de viagem dos inúmeros estrangeiros que visitaram a ilha. Fonte inequívoca de memória, reconhecemos a importância destes registros para o estudo da ínsula, no que diz respeito à etnografia, antropologia, geografia, arquitetura, turismo, economia, sociologia, literatura, etc., como instrumentos auxiliares de reconstrução da historiografia de cada ciência e, consequentemente, da reconstrução da própria história insular. É sabido que não é pacífica a discussão sobre a aceitação dos relatos ou diários de viagem como um género literário. Embora não seja nosso intento, no espaço desta comunicação, aprofundar esta contenda, é facto assumido que grande parte dos estudiosos ultrapassaram as questões de legitimação da literatura de viagem como fonte documental. O viajante-autor, que ao longo dos séculos registou o que viu, transmitiu para a posteridade, através da própria observação, o conhecimento de uma determinada época e um olhar sobre o outro, à luz daquilo que seria também a sua própria vivência e bagagem cultural. Por sua vez, dificilmente argumentará o teórico literário sobre a ficção e a verosimilhança que muitas destas narrativas podem representar, na medida em que o mesmo viajante-autor, ao narrar, fala de acordo com a sua visão, a sua perspectiva, a sua própria experiência, transformando o ato de observar em texto escrito e, portanto, em argumento narrativo. De igual forma, o estrangeiro que se debruce sobre este tipo de literatura encontrará um manancial de informação e de detalhe que permitirá melhor conhecer ou estudar este espaço insular, a sua cultura, a sua história e as suas gentes, podendo eventualmente descortinar uma análise comparativa entre o país de origem do viajante-autor, ou até mesmo do próprio leitor, e o destino visitado. Em suma, existe uma quantidade infindável de possibilidades de investigação e de exploração destes documentos que abrem, assim, caminhos para futuros trabalhos. Quando, em 1981, António Aragão propõe um estudo sobre os testemunhos escritos pelos estrangeiros que visitaram a Madeira, confessa a dificuldade em sistematizar a considerável quantidade de informação espalhada pelos arquivos e bibliotecas insulares. De acordo com os critérios adotados pelo autor na sua seleção, reuniu mesmo assim 145 volumes que esquematizou por centúrias, do século XV ao século XX, e por idiomas inglês, francês, alemão e italiano, no intervalo temporal que vai desde o ano de 1455 até 1966. Somos levados a crer que os livros ingleses, porém, contemplavam também os americanos, entre os quais se encontram nomes de destaque, como é o caso de Charles Wilkes, John Dix ou Charles March, para mencionar apenas alguns dos que já foram objeto de estudos aturados por parte de investigadores que se debruçaram sobre estas temáticas. Tendo em comum a língua, os relatos britânicos e americanos podem assemelhar-se nos objetos de observação, a cidade, a ilha, as gentes e os costumes. Contudo, é curioso perceber que os americanos diferem dos primeiros na forma como descrevem estes aspectos socioculturais
de uma ilha que suscita a curiosidade e, por vezes, a estranheza, o horror ou o espanto, mas raramente o sentimento de superioridade, que é também gerador de preconceito. A literatura de viagem sobre a Madeira tem sido amplamente estudada, ou pelo menos citada, em vários campos do conhecimento e dos estudos sobre a ínsula, ensaios académicos e científicos, ou mesmo teses de mestrado e doutoramento em áreas distintas como o turismo, a literatura e a cultura, os estudos regionais e locais, a história, a arquitetura, etc., permitindo uma avaliação da evolução cronológica dos mais variados aspectos da vida insular e possibilitando, acima de tudo, a preservação da memória cultural deste espaço ilhéu. Do que nos foi possível apurar, o formato preferido destes estudiosos é o diário de viagem, onde são registadas as impressões e observações recolhidas pelos estrangeiros que estiveram neste arquipélago de passagem, de visita, ou que aqui residiram temporariamente. Estes diários apresentam-se de várias formas, desde o anotar insípido ou despretensioso de observações e experiências, sem as preocupações narrativas de quem escreve para si próprio, para a sua memória futura, passando pelo registro epistolar, que, revestido do interesse que este género facilmente incute no leitor, empresta ao mesmo tempo mais autenticidade aos fatos narrados, até às narrativas mais cuidadas, que se acreditam ser mais ficcionadas porque se destinam desde a sua gênese à divulgação ou publicação e por isso se querem mais cativantes. Por mais diferentes que sejam na apresentação das suas estruturas formais, estes diários apresentam, na nossa análise, características comuns inegáveis. A existência da viagem, um imperativo, se não a razão de ser do próprio relato. A presença textual do autor-narrador que usa na primeira pessoa o seu olhar e a sua voz para refletir as suas percepções individuais, para criar o argumento narrativo. São narrativas escritas para serem lidas, porque todo o relato escrito pressupõe um leitor, mesmo que seja o próprio autor num exercício de recordação ou revitalização da memória e da experiência. A experiência e a memória, indissociáveis uma da outra, a memória individual transformar-se-á em memória coletiva, uma vez que faz parte e retrata épocas, espaços, gentes e costumes que compõem a identidade insular, preservando a memória do passado no futuro. A temporalidade. O tempo em que o autor escreve pode pôr em causa a veracidade e, por conseguinte, provocar alterações na identidade que se quer retratar, confirmando a subjetividade inerente à experiência e à memória. E, por fim, a alteridade, esse estado de ser outro, que ganha uma importância extrema na literatura de viagem, campo fecundo para a descoberta do outro e para as reflexões sobre as representações que sobre o outro são feitas. Posto isto, acreditamos que deixamos clara a nossa posição ao concordar que as narrativas de viagem de estrangeiros que passaram ou residiram na Madeira se edificaram como manifestações literárias de considerável importância social e histórica para a memória cultural deste arquipélago. Resultantes de uma visão do outro, estes documentos testemunham épocas que se apresentam indubitavelmente como foco de interesse para os estudos insulares. Não temos conhecimento da existência de qualquer estudo em particular sobre o diário de Edward Watkinson Wells, embora se encontrem algumas, mas poucas, referências ao mesmo no contexto de outros trabalhos desenvolvidos por académicos. Acreditamos que a falta de curiosidade que este diário suscitou possa dever-se a uma escrita insípida, com lacunas, com registros ora demasiado curtos, ora demasiado longos e de apenas relativo interesse quando comparados com outros diários conhecidos e já muito estudados e citados, sobretudo dentro desta temática da visão sobre a Madeira na literatura estrangeira. Foi numa alfarrabista que descobrimos uma cópia deste diário, feita a partir do manuscrito original, antes mesmo de sabermos da existência de uma versão datilografada, possivelmente nos anos 60 ou 70 do século XX, já que se lia na referida cópia uma nota manuscrita, Presented to the English Rooms by Mr. James Hayden Wells, October 14, 1967. É também nesta versão que alguém cria esta espécie de página de rosto. Apesar de termos envidado alguns esforços para tentar descobrir o paradeiro do documento original, não fomos bem-sucedidos. Soubemos, porém, da existência de outros diários com datas anteriores e posteriores, depositados na Universidade de Yale e na Connecticut Historical Society em Hartford, nos Estados Unidos da América.
Estes diários, apesar de não caberem no âmbito do estudo que agora propomos, reconhecem-se como ferramenta útil para melhor conhecer o autor, os seus interesses pessoais, a sua relação com o meio familiar e social e até as suas impressões de viagens a outros destinos. Num diário posterior, com 466 páginas e referente ao período entre 1841 a 1851, Edward cita a palavra Madeira 48 vezes, mostrando que manteve contacto com algumas pessoas que conheceu na Madeira em 1836-37 e que estava atento às notícias sobre a ilha. Comentava e tinha recortes de jornais sobre a aluvião de 1842, por exemplo. Já num outro diário anterior, datado de 1832-1833, quando Edward tinha apenas 12 ou 13 anos, ele refere que quer escrever os seus diários para poder lembrar-se de momentos passados. Esta escrita de si e para si justifica o facto de Edward não ter grandes preocupações com o seu estilo e rigor narrativo. Trata-se de anotações espontâneas num tom absolutamente despretensioso. Ele quer apenas lembrar-se do que aconteceu, dos acontecimentos em si. No fundo, ele escrevia os seus diários para um público muito específico, que era ele próprio, no tal exercício de recordação ou revitalização da memória da experiência vivida. Foi neste contexto que analisamos o documento que aqui está em estudo. Edward tinha 17 anos quando começou a escrever o diário sobre a sua viagem à Madeira. Estranhamente, no seu passaporte consta a idade de 19 anos e menciona ainda que era negociante de profissão. Edward Watkinson Wells inicia este seu diário de 121 páginas já no consulado americano no Funchal, onde ele e o pai ficam inicialmente hospedados, anunciando que começará por descrever alguns dos episódios relacionados com a partida da família de Hartford, onde vivia. De facto, o autor começa por construir a sua narrativa recorrendo à memória individual que tem da sua própria experiência nesta situação concreta. Ao longo do diário, o leitor percebe que este facto acontece com recorrência, ou seja, Edward constrói a sua narrativa com base na memória dos acontecimentos passados há dias ou há semanas, porque as entradas não são diárias. Daí algumas vezes omitir o nome das ruas, de navios ou de pessoas, deixando espaços em branco porque se havia esquecido ou porque os queria recuperar e anotar posteriormente. O diário principia-se então com as despedidas da família e com os preparativos para a viagem a bordo do Briga Odessa. Na comitiva Wells viajavam o Sr. James Hancock Wells, o pai, com 3 dos 7 filhos, Jane, que viajava com o filho Joseph, de apenas 1 ano de idade, Mary e Edward. Como na grande maioria dos relatos deste género, a viagem marítima é descrita com algum pormenor. Os tripulantes, os outros passageiros, as tempestades, a comida de bordo, as espécies marinhas avistadas, a aproximação aos Açores e depois à Madeira. Curiosamente, a chegada à Ilha da Madeira, o primeiro avistamento, não parece ter provocado em Edward o êxtase habitualmente descrito em quase todos os relatos de viagem e tão bem defendido por Tolentino Mendonça quando diz que o primeiro embate é de encantamento, é de maravilhamento. A imprensa madeirense da altura fez eco da chegada do Odessa. Como se pode observar, não só era importante assinalar a chegada dos navios à Madeira, como também a carga que traziam com eles para abastecimento da ilha. Na chegada ao Funchal e despachadas as burocracias, temos a habitual descrição do desembarque, feito em pequenos barcos, que transportavam as pessoas até à praia, já que não havia um cais ou ancorador para o efeito. Neste e noutros diários que tivemos a oportunidade de ler, os remadores e os barqueiros são elogiados pela sua força, robustez e destreza no momento do desembarque. Já na praia, esperavam os palanquins e as redes para transportar as senhoras. Estes meios de transporte são sempre alvo de comentários curiosos neste tipo de literatura. Edward descreveu-os detalhadamente, desenhou-os no seu diário e deu especial atenção à passada rápida, ritmada e característica dos seus condutores. Também as corças puxadas por uma junta de bois são mencionadas muitas vezes pelo excesso de peso que carregam e pela sua utilidade no transporte de carga. Impressionava-o também a carga que homens e mulheres do campo carregavam à cabeça até à cidade por uns míseros trocados. As mulheres que lavavam nas ribeiras e a quantidade de criados, arrieiros e borriqueiros que levavam numa excursão, em número muitas vezes superior ao da própria comitiva,
mas absolutamente indispensáveis. Causava-lhe um misto de estranheza e curiosidade os trajes usados pelos homens e mulheres do povo, com destaque para a carapuça, objeto de nota em muitos outros diários, salientando que já as damas e os cavalheiros da cidade se vestiam à inglesa. A sua curiosidade estendia-se às quintas, onde se encantavam com a profusão da flora madeirense. Para além de referir-se à igreja inglesa, ao seu reverendo e aos costumes britânicos, causava-lhe especial estranheza a existência de 2 cemitérios britânicos e o ritual dos funerais que eram vedados às senhoras e à família do falecido. Fascinavam-no a entrada e saída de navios, sempre comentadas no seu diário, as tempestades e o Loo Rock, nome que os estrangeiros davam ao Forte do Ilhéu, o Forte de Nossa Senhora da Conceição. Edward também se encantava com as muitas igrejas e capelas que visitou e com as procissões religiosas e profanas que passavam pelo passeio público. No seu dia-a-dia na Madeira, Edward deleitava-se com os passeios que dava, com as visitas aos conventos e a interação com as freiras, com as idas aos mercados ou a algum bazar de beneficência e com as visitas sociais. O diário de Edward Watkinson Wells foca muitos aspectos para além dos que foram por nós mais salientados. Na verdade, ele registra aquilo que para ele é o diferente: a paisagem e as belezas naturais, os costumes, os traços arquitetónicos, a caracterização da economia, os pontos de interesse turístico, a magnificência das igrejas e capelas, etc. Uma das diferenças civilizacionais entre o eu do diário e o outro descrito refletem-se na dicotomia riqueza e pobreza. Edward, oriundo de uma família abastada, ao mesmo tempo que se sente fascinado pelas casas opulentas da cidade com as suas torres, mostra-se também sensível e empático com a classe mais pobre, com o custo e as condições de vida, com as crianças sujas que mendigam, se bem que numa altura do seu diário chega a mostrar alguma repugnância pelos imensos mendigos que os perseguiram por Machico durante a sua visita àquela localidade. Esta subjetividade, que faz com que seja impossível separar a escrita diarística da sociedade que moldou o seu autor, torna os relatos de viagem únicos. O observador, ao descrever a mesma ilha, as mesmas gentes e os mesmos costumes, fala de acordo também com a sua bagagem cultural e de acordo com o motivo que o levou a escrever. Assim, podemos dizer que exploramos um texto que não exibe exatamente uma coerência narrativa ou estética e que, sendo uma escrita de si e para si, para a sua própria memória futura, não tem o cuidado de polvilhar o seu relato de emoção para o tornar mais atraente, ou seja, ele deixa de lado a ficção. Desta forma, o espaço de relevo é destinado à experiência e à temporalidade do ambiente vivido, através de uma memória individual que se torna coletiva à medida que hoje são exploradas as dimensões históricas dessa narrativa. Dada esta importância da pesquisa nos arquivos para resgatar e revitalizar a memória pessoal, cultural e histórica presente nestas narrativas que também caracterizam um povo e uma época, apraz-nos convocar Maria dos Remédios Castelo Branco quando refere que considera indispensável fazer um levantamento crítico deste tipo de obras que compõem a literatura de viagens e assim, cito, aguçar o apetite de leitores, de investigadores e de instituições que possam promover pesquisas, algumas fora do país, leia-se, subsidiar as verbas necessárias, no sentido de um levantamento e estudo tão completo quanto possível de obras e autores. Fim de citação. Assim se desmistifica o processo de investigação quando nos é possível provar que a história pessoal, neste caso a história diarística, como inestimável receptáculo de informações, pode e deve cruzar-se com a pesquisa académica, sendo possível incorporar as narrativas de viagem e o trabalho da memória na historiografia. Muito obrigada. Posso? Sim, sim. Só por favor, obrigado. Vamos então passar à segunda comunicação do painel. A correspondência açoriana de João dos Reis Gomes, por Paulo Figueira, licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesas, mestre em Estudos Interculturais com a dissertação
Percursos da subjetividade pós-modernista, um contributo para a análise das poéticas de José Agostinho Batista e Eduardo White, e doutorado em História, Ilhas Atlânticas, História, Património e Quadro Jurídico Institucional, com a tese João dos Reis Gomes, Contributo Literário para a Divulgação da História da Madeira. É membro integrado do Centro de Estudos Comparatistas e membro do Centro de Literatura e Culturas Lusófonas e Europeias. Vamos ouvir? Antes de mais, boa tarde a todo o auditório. Gostaria de agradecer à organização a oportunidade de apresentar esta comunicação, que versará sobre a correspondência açoriana de João dos Reis Gomes e explicarei o porquê de ter denominado assim. A presente comunicação tem por objetivo dar a conhecer as temáticas de algumas cartas trocadas entre João dos Reis Gomes e vultos assinaláveis da cultura açoriana, nomeadamente Teófilo Braga, Manuel Monteiro Velho Arruda e José Bruno Tavares Carreiro, cujo conjunto denominaremos como correspondência açoriana de João dos Reis Gomes. A nossa fonte cinge-se apenas às cartas presentes na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, e, tendo em conta os traços regionalistas, autonomistas e patrióticos de João dos Reis Gomes, julgamos ser importante a análise deste espólio. Peço desculpa. Pronto, em relação a João dos Reis Gomes, é uma figura conhecida da cultura madeirense, destacou-se em diversas áreas, foi oficial do Exército, industrial, professor, escritor, crítica e filósofo de arte. Além de redator da Revista Madeirense, foi diretor do Heraldo da Madeira e do Diário da Madeira. Foi o fundador da Tertúlia Cenáculo, pertenceu à organização do 5º Centenário da Madeira entre dezembro de 1922 e janeiro de 1923 e tem uma relação de proximidade com figuras importantes da cultura portuguesa. Tratando-se de um conjunto de cartas, achamos por bem dar uma pequena chega em relação à epistolografia, que, de acordo com algumas concepções, a escrita epistolar ainda é tida como uma escrita menor, contudo, não queremos que o seu interesse seja menor, ou deva ser recebido numa perspectiva de menoridade, pois o género epistolar pode ser, por exemplo, uma importante fonte da história, como transmissão de um modo de ser e de pensamento de um determinado tempo e espaço. Tratando-se de cartas, também gostaríamos de falar um pouco sobre as cartas literárias e não literárias, que são definidas por Carlos Cheia nos seguintes moldes. A arte de escrever epístolas ou formas registadas de correspondência escrita entre indivíduos dá-se o nome de epistolografia. A teoria e prática da escrita de cartas ficcionais convém chamar-se epistolaridade. O que não invalida que as cartas ficcionais não obedeçam a princípios caros às epístolas comuns. Para nós, a correspondência açoriana de João dos Reis Gomes obedece a uma escrita não literária, estabelecida entre dois correspondentes, cuja finalidade é uma troca de pontos de vista sobre o cotidiano cultural das ilhas. As cartas encontram-se assinadas e datadas e não vislumbramos qualquer propósito de publicação pelo autor. A exploração da correspondência açoriana, quanto a nós, também deve obedecer à análise de textos que se prestam a uma função comunicativa, sem intenção de publicação, com referência a assuntos do cotidiano e do pensamento dos correspondentes, que, como fonte, não deixa de ser uma referência do seu tempo e espaço. Aqui neste diapositivo podemos ver os 3 correspondentes açorianos de João dos Reis Gomes, ou pelo menos correspondentes ao acervo que está presente em Ponta Delgada, em que temos Teófilo Braga, Manuel Monteiro Velho Arruda e José Bruno Tavares Carreiro. A relação de João dos Reis Gomes com os Açores é evidente se nós observarmos os periódicos da época, porque há o registro de várias viagens e há alguma correspondência em relação aos Açores e com personalidades açorianas. Em termos mediáticos, julgamos que o interlocutor mais conhecido do grande público é Teófilo Braga, e quanto a Manuel Monteiro Velho Arruda e José Bruno Tavares Carreiro, também se contam como ilustres homens da vida cultural e política açoriana.
Teófilo Braga é conhecido por ter sido adepto do positivismo, se rever na causa republicana, ser considerado membro da geração de 70 e ter sido o segundo presidente da República Portuguesa, da Primeira República Portuguesa. Pertencente a uma geração anterior à de João dos Reis Gomes, tornou-se um vulto admirado por membros desta geração, na medida da sua altivez cultural e política. A sua interação com João dos Reis Gomes pauta-se no campo da admiração e crítica literária. Manuel Monteiro Velho Arruda foi um importante médico e historiador açoriano que se destacou pela introdução a ensaios sobre a documentação histórica do descobrimento e povoamento dos Açores e pela publicação dos livros 1º e 3º Soldados da Terra, de Gaspar Frutuoso. José Bruno Tavares Carreiro foi um advogado, escritor, jornalista e autonomista que se evidenciou pela biografia de Antero de Quental, subsídios para a sua biografia, bem como pelas propostas autonómicas incrementadas em conjunto com alguns autonomistas madeirenses. Dos 3 correspondentes, a maior interação, a julgar pelo acervo da Biblioteca Pública de Ponta Delgada, desse com José Bruno Tavares Carreiro, com cartas entre 1947 e 1949. Em relação a Manuel Velho Arruda, apenas consta uma carta, e em relação a Teófilo Braga, há 3 cartas. No que toca aos assuntos tratados, o maior interesse situa-se nas questões em torno da literatura, que versa sobre alguns títulos de João dos Reis Gomes, analisados por Teófilo Braga e José Bruno Tavares Carreiro, a edição de Soldados da Terra de Manuel Monteiro Velho Arruda e a edição da biografia de Antero de Quental e a adaptação de Os Maias, ambos de José Bruno Tavares Carreiro. Em relação a Teófilo Braga, o primeiro registro diz respeito às saudações pelo 63º aniversário do açoriano e à consideração da sua obra como colossal, que o nosso espírito a um tempo se orgulha. Este numa carta de 1906. Em outubro de 1907, sabemos da intenção de Reis Gomes em enviar a Teófilo o romance histórico A Filha de Tristão das Damas para uma leitura. Numa carta em que o motivo principal é a solicitação da apreciação de histórias simples. A 1 de agosto de 1919, João dos Reis Gomes procura no Meu Caro Mestre, porque ele se dirigia a Teófilo como o meu caro mestre, o decisivo juízo sobre a obra, a música e o teatro, que será sempre tida como uma opinião prestigiante. Em relação a Manuel Monteiro Velho Arruda, e a quem João dos Reis Gomes se dirige como ilustre escritor, o tema principal da conversa é a apreciação que o madeirense faz da edição do livro 1º de Soldados da Terra, de Gaspar Frutuoso. Ao tom elogioso do discurso é demonstrado o enaltecimento do brio insular dentro da pátria e, cito, como insulano alcança-me com o altíssimo serviço que Vossa Excelência acaba de prestar aos nossos 2 arquipélagos e, de um modo geral, à nossa pátria. No que respeita a José Bruno Tavares Carreiro, o Major, quando oferece um exemplar da 2ª edição de A Filha de Tristão das Damas, escreve na carta ao amigo açoriano, que é de 22 de março de 1947, que se trata de uma insignificante obra da minha mocidade. Quem ler o prólogo da 2ª edição de A Filha de Tristão das Damas, João dos Reis Gomes refere mesmo que é uma insignificante obra da sua mocidade. É quase como se fosse um reforço do prólogo. José Bruno Carreiro agradece e responde a 10 do 4. Aliás, esta resposta de José Bruno Tavares Carreiro é feita a partir de... Nós temos conhecimento por causa dos rascunhos, não porque tenhamos conhecimento de haver algum acervo de missivas recebidas por João dos Reis Gomes, porque tentamos procurar, mas não conseguimos. O que existe em Ponta Delgada são rascunhos de José Bruno Tavares Carreiro sobre as cartas que iria escrever a Reis Gomes, e ele diz nesse rascunho que já conhecia o seu romance, A Filha de Tristão das Damas, e bem me lembro de que foi por ele que conheci a lenda de Ana da Arfeia Machim e pormenores da vida de Colombo na Madeira. Pela sua mão entramos cheios de encanto nessa Madeira dos fins do século XV, lamentando que a ilha de São Miguel seja tão diferente da Madeira. E diz, tão diferente da minha São Miguel, sem histórias nem lendas,
onde até o século XIX só se pensou, salvo raras exceções, em comer, beber e amontoar dinheiro, sendo raros, mesmo nas classes altas, no primeiro quartel daquele século, os que sabiam ler e escrever. Para G. Bruno Tavares Carreiro, o romance histórico de João dos Reis Gomes entretece a lenda com a história, com quadros cheios de colorido de vida, e, de uma forma valorativa, é acrescentado que, com esta edição, aquele romance histórico deixa de ser a raridade bibliográfica que já estava sendo a primeira edição, que é a primeira edição do romance de 1909. Em 1946 é feita pela Junta Geral do Funchal. O discurso de J. Bruno Tavares Carreiro vem enaltecer o contributo para a divulgação de referentes históricos e, com este, a edificação da memória cultural dos povos insulanos. Na série de correspondência mantida com J. Bruno Carreiro e João dos Reis Gomes, também é referida a apreciação ao Cavaleiro de Santa Catarina. Para J. Bruno Carreiro, o caso de Henrique Alemão conta-no o meu ilustre amigo por uma forma que nos prende da primeira à última página e que lhe parece que o caso pertence bem mais à história do que à lenda. Esta terá entrado apenas com um ou outro pormenor trazido pela tradição. O trabalho de João dos Reis Gomes é também elogiado porque, em defesa da beleza da lenda, há, isto é nosso, o dever de mantê-la. A crítica à lenda de Lorley, contada por um latino, é também bastante distintiva do livro de João dos Reis Gomes, comentando que ninguém deixará de reconhecer muito maior beleza à sua interpretação da famosa lenda. Além dos juízos feitos à Filha de Tristão das Damas, ao Cavaleiro de Santa Catarina e à lenda de Lorley, não é menos enriquecedora a troca de opiniões sobre Anteiro de Quental Subsídios para a sua biografia. No rascunho de 10 de abril de 1947, G. Bruno Tavares Carreiro escreve a pedir informações adicionais sobre as ligações familiares de Anteiro de Quental à Madeira, tendo em linha de conta que há uma relação com Henriques de Noronha, a partir do trisavô de Anteiro. João dos Reis Gomes, numa missiva de 8 de 5 de 1947, responde ter interpelado o cônego Fernando de Menezes Vaz, conhecido pela sua obra de genealogia, porque nem eu, nem o nosso padre Fernando, o padre Fernando Augusto da Silva, sabemos nada destes assuntos. Não sabemos o que é que aconteceu depois, mas pronto. O Anteiro de J. Bruno Carreiro é um tema recorrente na troca de cartas entre o açoriano e o madeirense. Sabemos que o livro é posto à venda em Portugal continental a 6 de abril de 1948, pelo comentário de J. Bruno no rascunho de 5 de abril de 1948. Recebe um exemplar do meu Anteiro, que é posto amanhã à venda nas livrarias do continente. Por entre as críticas elogiosas feitas pela imprensa ao livro, João dos Reis Gomes, em relação ao Anteiro, expressa uma ideia de biógrafo e de biografia, dando valor à metodologia e à isenção da investigação para reforçar os parâmetros que devem contar na análise de uma biografia. O seu caso é bem diferente e é, para mim e mais alguém, o verdadeiro. Expõe tudo quanto se sabe sobre Anteiro, esclarece dúvidas, corrige erros documentadamente sobre Anteiro, desde a sua ascendência, passo a passo, em toda a sua vida. E é com esta sinceridade, com esta isenção e este escrúpulo que historia o seu homem. Quanto a mim, é isto e só isto o que se chama escrever uma biografia. Não se coibindo de classificar a obra de Colossal, e cito, Colossal, escrito com capa, como para dar-lhe toda a grandeza, escreveria em alemão. Em relação a Anteiro de Quental, ainda devemos acrescentar que J. Bruno Tavares Carreiro revela que tem como projeto para a sua reforma editar a correspondência do poeta, quando em breve passar à situação de aposentado, entreter-me-ei a concluir a preparação da nova edição de toda a correspondência de A. Que é Anteiro. O espólio de J. Bruno Tavares Carreiro registra as felicitações de João dos Reis Gomes em relação à versão da obra de Essa de Queiroz, Os Maias, para teatro, e diz: encarreguei o meu filho, Álvaro Reis Gomes, a dar-lhe o meu cordial abraço de felicitações pelo êxito notabilíssimo dos seus Maias. Como informação complementar, na correspondência açoriana, ficamos a saber que João dos Reis Gomes sofre de reumatismo e de falta de vista. Outras malecas e queixumes também são revelados nas conversas com J. Bruno Tavares Carreiro, como, por exemplo, o pior são as minhas insónias, agravadas com angústias resultantes da compressão aerofágica. Quanto ao estilo,
pauta-se por ser elogioso e livre em relação ao correspondente. A adjetivação é um recurso usual, como vimos na crítica anterior, tal como as expressões idiomáticas. Uma nota exemplificativa do humor de João dos Reis Gomes dá-se quando recebe ou quando é parabenizado por G. Bruno Tavares Carreiro pelos seus 80 anos e comenta o seguinte: pois pesam, na verdade, como 80 toneladas. Em relação às perspectivas, tratando-se de cartas de cariz pessoal, não podemos deixar de observar o interesse que poderá decorrer para... Tratando-se de cartas de cariz pessoal, não podemos deixar de observar o interesse que poderá decorrer para os estudos culturais, língua, cultura e literatura, além das cartas pessoais como fonte da história, tendo presente a quantidade de informação que nos poderá reportar sobre uma determinada personalidade. Estas cartas ajudam a inculcar o interesse pelas personalidades das ilhas, o debate de assuntos que recorrem a projetos literários e biográficos maiores, como forma de destaque de uma cultura insular de gerações que acreditaram na autonomia e no regionalismo, de modo a conseguir conquistas políticas assentes numa identidade regional, formada através de um fundo cultural distintivo e que pudesse operacionalizar essa diferença na unicidade da pátria. No que toca à publicação, em nosso entender, a questão da legitimidade em relação a documentos que, sem essa intenção, justifica-se pelo interesse maior que um vulto assinalável da cultura madeirense merece por parte da investigação sobre a história e a cultura das ilhas. Muito obrigado e assim acabo a comunicação. Tá. Obrigado. A minha mostra. Olá, professora. Sim. Só dizer-me como é que é aqui. É para aqui, não é? Qual é a sua? A sua era... Ortografia. É aqui, certo? Sim. Deixa eu ver aqui. Pronto. Perfeito. Para a frente e para trás. Está aqui. Muito obrigada. Vamos passar para a terceira comunicação. A história da ortografia pela paisagem linguística do Funchal, toponímia e património linguístico, por Helena Rebelo, professora auxiliar do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, sendo docente universitária desde 98. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e mestra em Linguística Portuguesa pela Universidade de Coimbra e na Universidade da Madeira doutorou-se em Linguística Portuguesa e desenvolveu na Universidade de Aveiro um pós-doutoramento. Está ligado ao Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro e ao Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais. Em 2017 recebeu o Prémio Maria Aurora para a Igualdade de Género da Câmara Municipal do Funchal e desde 2019 dirige o mestrado em Estudos Regionais e Locais na Universidade da Madeira. Muito obrigado. Muito obrigada, boa tarde. Queria felicitar a organização, não podia deixar de o fazer, e desafiá-la a realizar nos próximos anos, anualmente até, não é? Um evento semelhante, porque realmente é importante encontrarmos e trocarmos ideias sobre aquilo que vamos fazendo. Eu trago aqui, já que é um congresso de história e sou da área da linguística, pensei em trazer um tema que tem em parte a ver com aquilo que eu faço, matemática, mas que não é única, mas é em parte na introdução aos estudos à linguística portuguesa, introdução à linguística portuguesa, à história da ortografia. Está feita, portanto, eu aqui não vou trazer nada de novo. A minha novidade vai ser a segunda parte, que é um passeio pelo Funchal e aquilo que eu fui vendo e fui destacando e que se relaciona com a parte teórica. Portanto, sim, introduzindo, todos sabemos o que é ortografia, certo? A palavra tem duas partes, orto, certa, é uma grafia, uma escrita convencionada, está padronizada e é a escrita, a grafia. O que propõe a ortografia? Escrever corretamente, seguindo a norma estabelecida, centrar-se nas regras da adequação gráfica fixadas, portanto, podem ser umas, podem ser outras, o que importa é que a comunidade as fixe e que, no fundo, nos orientemos por elas. Uma língua deveria ter uma ortografia, não deveria ter mais. É o que está pressuposto no termo. Empregar uma grafia comum aos falantes de uma comunidade linguística. A história da ortografia está feita, como eu vos dizia,
ela encontra-se, por exemplo, na gramática da língua portuguesa, concebida para falantes de castelhano, por Pilar Vázquez Cuesta e Maria Albertina Mendes da Luz, traduzida depois para português, das edições 70, em 1988, foi a publicação que eu usei. Elas dividem a história da ortografia da língua portuguesa em 3 momentos. Primeiro momento, sensivelmente do século XII até finais do século XV, e aqui, finais do século XV, temos a Madeira, não é? 419. O período fonético, que é em que a ortografia, que não existia, porque ela só existe a partir do século XX, a ortografia da língua portuguesa, mas a grafia do português, nesta fase, está muito próxima da oralidade, falar e escrever. Um segundo período, um segundo momento do século XVI a inícios do século XX, já falámos aqui a dificuldade de balizar, mas pronto, mais ou menos. Elas também dizem que isto é difícil, não é bem assim, porque se continua uma fase, mas tentaram determinar estes momentos. E depois a fase das reformas ortográficas. E aqui sim, entra a ortografia. A língua portuguesa, efetivamente, só tem uma ortografia estabelecida aqui, no século XX. O primeiro documento oficial da língua portuguesa é do século XIII, 1214, é o Testamento de Dom Afonso II. Mas, antes disso, já se escrevia. O que se fazia, quando a língua começou a aparecer, foi escrevendo cada um segundo aquilo que lhe parecia, porque o português foi tendo fonemas, sons que não eram bem do latim e houve necessidade de adequar. 3 momentos. O primeiro momento, como já vimos, aqui aquilo que se vai fazendo, cada um vai escrevendo à medida daquilo que lhe parece, portanto não há uma grafia estabilizada, fixada, adotam-se velhas grafias, inventam-se outras, há variação gráfica de acordo com as escolhas de quem escreve e há um fenómeno que se designa por polimorfismo, várias formas para uma mesma unidade linguística. Portanto, o que há aqui é uma variação muito grande a nível formal, a nível de escrita. Tem aqui levantamentos, eu destaco o amarelo 2 porque depois vos vou mostrar esses exemplos. Por exemplo, o H a separar 2 vogais heterossilábicas, portanto, um hiato. O H ali aparece a dizer que se devem pronunciar as duas, elas não fazem parte da mesma sílaba, aliás, uma sílaba tem apenas uma vogal, mas muitas vezes as pessoas ficam nas letras e aqui estas duas têm de se ler porque elas pertencem a sílabas diferentes. Portanto, o H que aparece a desfazer um hiato. Desfazer, isto é, a manifestá-lo. E a geminação de consoantes, por exemplo, aqui cavalo com 2 L's. No momento etimológico, do século XVI, mais ou menos, volta-se à escrita, à grafia do latim, do grego, e há aqui muitos elementos que se vão multiplicar. Eu destaco o PH para F, por exemplo, em frase, e o uso de Z no final. Ao longo deste período foi havendo grande polémica, como fazer, como escrever, foi havendo várias ideias. João Franco Barreto, na ortografia da língua portuguesa, em 1671, vai defender a acentuação gráfica que nós hoje fazemos. Nós usamos o acento agudo para indicar uma vogal aberta e o acento circunflexo para indicar uma vogal fechada. E é ele que propõe isto já no século XVII. E também a diferença, quando o elemento é tónico ou não é tónico, escrever ão com til ou am, independentemente se a sílaba é tónica ou não. E Bento Pereira, em Ars Grammaticae, em 1672, vai propor distinguir aquilo que se fazia no latim, aparecia o I e o J, e ele vai considerar que o I vai ser vogal, o J será sempre consoante, o U vogal, o V sempre consoante. E vai propor também desfazer
as consoantes duplas iniciais e as vogais geminadas. Evidentemente, nem todos pensam o mesmo, já se disse aqui, e João de Moraes Madureira Feijó vai defender a escrita, a grafia etimológica na obra Ortografia, o arte de escrever e pronunciar com acerto a língua portuguesa no século XVIII, em 1734. Chegamos ao século XIX e temos, por exemplo, Carolina Michaelis de Vasconcelos, que era alemã, que veio para Portugal e que se dá conta de que não havia ortografia uniformizada. E ela diz, por exemplo, isto: em Portugal não há, nem houve, nunca, ortografia oficial uniforme. Só ortografias variadas, mais ou menos inçadas de erros, contradições, dislates, caprichos e idiosincrasias pessoais. Cada um escrevia conforme queria. No século XX, com o primeiro governo republicano, vai aqui haver uma preocupação, a de estabelecer uma ortografia. E, em 1911, o governo português nomeia uma comissão de filólogos, incluindo Gonçalves Viana, o primeiro foneticista português. E é ele que vai estabelecer as bases da ortografia da língua portuguesa. A partir daqui fez-se um caminho, houve toda uma história. Quem a quiser ler pode consultar aquele capítulo da gramática da língua portuguesa de Pilar Vázquez Cuesta e Maria Albertina Mendes da Luz. Elas sintetizam isto, mas o que é certo é que na década de 40 do século XX nós tínhamos este assunto estabilizado. E com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 voltou outra vez a haver aqui variação, voltámos outra vez a ter aqui e a não saber muito bem como fazer, como escrever. A bem da verdade, o Acordo Ortográfico de 1990, onde intervém apenas em 5 pontos. Nas letras do alfabeto passa a incluir o K, o Y e o W, mas de facto nós nunca os usamos, a não ser em nomes estrangeiros, por exemplo, em nomes próprios ou derivados de nomes próprios. As consoantes mudas, que é um sarilho autêntico, porque resta saber quando é que elas são mudas, e um assunto que deveria ser apenas ortográfico passa a ser de pronúncia, passa a ser de fonética e não deveria ser. Deveria-se estabelecer uma forma, independentemente das pronúncias que possam existir. E isto não se fez. E de maneira que eu considero que a história ainda não está concluída, não é? Esta história da ortografia. Depois, os acentos gráficos, outro problema. Dá a sensação que os acentos gráficos que se escrevem hoje não parecem ter grande utilidade. Mas viram, no século XVII estabeleceu-se, não é, o acento agudo para um timbre aberto de vogais, o acento circunflexo para um timbre mais fechado. E isto ajuda. Hoje nós não percebemos muito bem a diferença e verificamos que as pessoas não entendem, pensam que é só ali um sinal que não serve para nada. O hífen também intervém aqui, mas de facto as regras não são claras e por isso nós não sabemos como fazer. Quem lê o texto do Acordo Ortográfico de 1990 fica com dúvidas. A dupla grafia não é solução. As maiúsculas e as minúsculas, aí pronto, também há intervenção, mas não é aquilo que me parece. Esta parte, nada de novo, está estabelecido, não trouxe nada. Agora, o que vos proponho é um passeio pelo Funchal, ou melhor, mais do que um, porque eu fui andando por aí e a tirar fotografias. Evidentemente que o que está conforme não me despertou a atenção. Eu trago aquilo que vai ao encontro daquilo que me faz pensar e que me suscita dúvidas. A linguística é uma ciência que estuda
a linguagem verbal. Podemos estudá-la teoricamente. Eu gosto muito de olhar à minha volta e ver o que tenho e aplicar. E aqui é olhar para a paisagem linguística do Funchal. Ela está um pouco escondida, porque se passearmos e nós não repararmos, nós nem vemos. Portanto, tem aqui 2 fotografias. Tem a verdura a esconder placas. Portanto, muitas vezes nem vemos bem. Então é preciso procurar para ler a cidade, quanto a mim. Desafio todos a dizerem onde é que está esta pedra que tem letras, mas completamente desvalorizadas. Se alguém me souber dizer onde está isto, ganha um rebuçado. Até que ponto é possível observar a história da ortografia da língua portuguesa ao deambular pela cidade do Funchal? A toponímia, os nomes das ruas, os nomes das lojas, as placas no chão, os sinais de trânsito, etc, etc. Basta olhar. Enquanto andamos, informações fixas ou em movimento, publicidade, propaganda, painéis turísticos, etc, etc. Não é? Placas de vários géneros, pintadas, gravadas, em suportes. Bem, já alguém me consegue dizer onde é que isto é? O Rui ganha um rebuçado. Pisamo-la constantemente, mas está completamente desvalorizada. Eu não sei bem o que está ali, mas sei que há lá qualquer coisa escrita. Não é? Está escrita ali. Exatamente a Sé. Temos a placa. Nós hoje estamos a chegar aqui. Andamos anos a tentar conquistar a grafia, espaços entre as palavras, para poder perceber e ler. Hoje estão a juntar cada vez mais, juntar tudo, e vamos andar aqui a tentar decifrar. Imaculada com 2 M's, Conceição com o P. A Catedral, inícios de construção, 1493, fim 1514. Portanto, século XV, século XVI. A indicação, não sei de que ano é. Portas da cidade. Tenho aqui muito texto. Não há nada para transcrever. Pelo contrário, junto à Assembleia, ao Parlamento Regional, temos uma placa que mal se vê, aquela tirinha ali em cima. Então, mereceu transcrição para dizermos, para todos perceberem o que está lá, porque de facto não é fácil ler. Mas mereceu. 1644, ano 2 anos. Depois, e esta, Rui, de onde é? Então, isto, cá está, o H a indicar que eu tenho ali um hiato pro I. E o H a desfazer, não é? Aquela junção, poderíamos pensar que seria um ditongo, mas não, 2 sílabas, proibido. A fixar 2 Fs, anúncios 2 Ns. Mas não sei o ano. Também não penso que seja do início, do século XV, também não do século XVI. 5 minutos. Portuguesa Filarmónica, estão a ver? PHZ. Os túmulos dentro da Sé, tenho aqui do século XVII, e aqui jaz, cá está, aquele I, depois o U, representado com V. Funchal também. Dentro da Sé ainda, século XIX, aqui jaz, já separado. Pronto. Poderíamos continuar uma parte de latim também, aqui. As consoantes geminadas continuam no século XIX. Isto, no Carmo, também, Z, aquele U, representado com V, e poderíamos continuar. Mas, de facto, a toponímia e o comércio, andar por aí e ver, ler a cidade. E a ortografia não se vê ao longe. Temos de olhar para ela de perto. Cá está. Vemos ao longe, travessa do Rego, e Rego com acento circunflexo. Ora, isto já na década de 40 se perdeu. Com Gonçalves Rebelo. Manteve-se aqui. Isto é pintado. Será que custa alguma coisa pôr ali um bocadinho de tinta e tirar para uniformizar? Não, ficou. É uma marca do passado. Rego, e porquê com acento circunflexo? É saber. O timbre é fechado, é E que está ali. Portanto, mas ela aparece em beco. Quantos becos há na cidade do Funchal?
Mas inacreditável. Há imensos. Só que uns têm acento, outros não. Seco, o extintor que aparece em alguns sítios, seco, lá está lá, Glória não tem acento no extintor, mas seco tem, acento circunflexo. Está a ver? Ribeiro seco, a publicidade ao mel de cana, seco, acento circunflexo. Então, vogal fechada, não há dúvidas. Corte, Alves Corte, doutor, certo? Corte. Mas é um apelido, os nomes próprios são casos especiais. Acentos, às vezes não aparecem. Então, a acentuação gráfica faz falta. Ela não aparece em muitas palavras. Por exemplo, agrícola não aparece, seminário também não, frigorífico também não, além de 15 minutos também não. Policia e polícia. Um é verbo, o outro é nome. Não é igual. O acento faz a diferença. Marca a sílaba tónica. Aguas, águas. Não é igual. Nós não fazemos caso, não queremos saber. Eu nunca vi tanta gente a prestar tão pouca atenção à língua que fala e escreve todos os dias. Desvalorizamos constantemente. Não valorizamos a nossa língua, que é o primeiro monumento que nós temos. Dito por um médico amigo há muito tempo. Ele dizia, a língua portuguesa é um monumento nacional. Deus lhe proteger. Exceto depois de um acordo ortográfico, sinais de trânsito, sim, com P, sem P. Então, em que é que ficamos? Ótica da Sé, com P. O acento, cá está, o efeito, não é? O marketing a marcar. Muito bem. Os nomes próprios, sim, sim. Nós sabemos, 2 T's e grego, nomes próprios. Estrangeirismos vão aparecendo. A última moda foi esta. Kiss on the right, não é? Kiss com 2 S's. Tá, pronto, os nomes aparecendo. Til. É importante o til. O til não é um acento. O til marca a nasalidade de uma vogal. Indicar que se pronuncia através, não só da cavidade bucal, mas também das fossas nasais. Portanto, com ou sem, não importa. Abreviaturas. Mas as abreviaturas já não se marcam com aquele pontinho. Toda a gente esqueceu que aquele ponto é essencial. Bem-vindo. Para que o hífen? Mas também não aglutinam. Bom, em que é que ficamos? Luso-britânica. Hoje, a tendência, as pessoas não leram o texto do acordo. Luso nunca vai aglutinar com outro elemento. Luso é uma forma abreviada de um adjetivo. É como em alvi, alvinegro. Alvi não vai aglutinar, diz o próprio texto do acordo. No entanto, as pessoas têm a tendência para juntar. Aqui não, mas também não leva o hífen, e deveria, não é? Em que é que ficamos? Ficamos nisto. Uns vão pôr, outros vão tirar. Eu poderia continuar a passear pelo Funchal, o meu tempo esgotou. Isto não tem fim, eu voltei atrás, mas para vos dizer que a poeira anda no ar e vai ficar registada. Poderíamos ter outro acordo, poderíamos ter uma escrita, uma ortografia fixada, cristalizada, só que ela vai perdurar, porque as pessoas não conseguem perceber. Pensam, eu digo, então vou escrever. Mas não é isso que o acordo faz. Nós não podemos variar uma ortografia em função de cada indivíduo ou da pronúncia de um grupo de indivíduos. Ela está estabelecida, deveria ser uma, para nos ajudar a todos, para manter a língua e poderem os historiadores ler as fontes, citá-las, não é? E não haver equívocos. Não tem fim, como veem, terminou assim. Muito obrigada. Essa não é 2000. Sim, senhora. Deixa eu ver. Vamos então passar à última comunicação do painel. Formas de tratamento de segunda pessoa do singular em português, representações e crenças de falantes madeirenses, por Aline Bazenga.
Doutorado em Letras Linguística Francesa pela Universidade da Madeira, é docente desta instituição desde 1992, foi diretora da Licenciatura em Ciências da Cultura e presidente da Faculdade de Artes e Humanidades. Investigadora integrada do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, colabora ainda com o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, na mesma universidade, e com o Centro de Investigação e Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira. Tem vindo a desenvolver investigação na área da variação sintática em variedades do português, no âmbito da sociolinguística variacionista, e das suas mais de 3 dezenas de publicações são destacar as mais recentes sobre aspectos sintáticos do português europeu insular. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer à organização por este encontro, por permitir estarmos todos aqui hoje, e também agradecer o facto de me terem convidado a dar o meu contributo, e é com muito gosto que estou aqui a falar de um trabalho que tem pouco a ver com a história, mas que certamente fará a história, julgo eu, juntamente com outros trabalhos que têm sido realizados na área da linguística. Então, o tema que trago diz respeito às formas de tratamento de segunda pessoa, e os trabalhos que vou apresentar têm a ver com a percepção e avaliação dos falantes madeirenses relativamente às formas de tratamento. Portanto, não se trata, infelizmente, ainda de um trabalho sobre os usos das formas de tratamento pelos madeirenses. Nós já sabemos que os trabalhos têm sido feitos nos últimos 10 anos, um pouco mais, de modo mais sistemático, quer dizer, para além das nossas intuições e observações, mas sabemos... não se vê, não sei o que é que aconteceu. Sabemos um pouco mais sobre as variedades, falo no plural, do português falado na Madeira, nos vários domínios, fonético e sintático, e a questão a questão de partida para esta investigação foi saber se nas formas de tratamento, que é um domínio da gramática que se situa na interface com a pragmática, se também haveria alguma especificidade madeirense. Esse foi o ponto de partida. Vou tentar atrasar. Bom, então, a minha apresentação está organizada em 2 partes. A primeira parte eu faço assim uma breve apresentação sobre o estado da arte, sobretudo para mostrar que é uma questão muito complexa em português e não só do ponto de vista linguístico, mas também cultural. Isto é, nós estamos muito ligados afetivamente às nossas formas de tratamento, à maneira como lidamos, como tratamos os outros. E os estrangeiros têm imensa dificuldade em dominar este sistema, porque está cheio de subtilezas e a sua complexidade tem a ver com a sua diversidade. Portanto, não é um sistema como o inglês, com uma espécie de you para todas as situações. É muito mais complexo do que isso. E depois, a segunda parte, do conta dos trabalhos que têm sido feitos nos últimos 2 anos, desde 2019, com o primeiro inquérito, e depois o último realizado em 2021. Então, há poucos trabalhos, isto é, o que se sabe hoje sobre as formas de tratamento, os estudos partem de observações. Só mais recentemente é que temos feito análise a partir de dados concretos, e aquilo que eu trago aqui é uma proposta do Vítor Lara, num trabalho publicado em 2021 sobre as formas de tratamento no português europeu, com base em dados, né? Os dados do cordial sim, dados da modalidade oral, portanto, de fala, e do fly, a partir das cartas pessoais. E então, o que é que eles observam? Ele observa que houve uma mudança no sistema de tratamento em português. Há 2 épocas, 1900 e 1950, onde existiam 2 formas para a estratégia de solidariedade, a solidariedade ou formas T, como vamos ver a seguir, e hoje há uma generalização
do tu e há uma espécie de rejeição relativamente ao você. E na deferência, posso dar conta do sistema proposto atualmente, que seria o uso da terceira pessoa, mas sem pronome, só a forma do verbo. O que é que pensa, o que é que deseja, etc. E depois as formas de deferência que passaram do senhor e do vosso mercê e do vosso mercê para simplesmente o senhor seguido do verbo na terceira pessoa do singular. Para além, então, qual é a complexidade das formas de tratamento? Há dois aspectos. Um é o uso do você, que não está estável, as pessoas não sabem muito bem se o devem usar, em que circunstâncias devem usar. A outra é a grande diversidade de formas nominais para tratamento de íntimos e não íntimos. E a outra possibilidade tem a ver com as formas verbais sem sujeito expresso na terceira pessoa do singular. Acha ou pensa, o que é que pensa e o que é que pensas na segunda pessoa, que corresponde a primeiro ao tratamento por você, curiosamente, mas sem você, e o segundo, o tratamento por tu, mas sem o tu. Então, as formas nominais, o que complica a questão é que é uma classe aberta, portanto, ponham-se na pele de um estrangeiro, não pode memorizar todas as formas nominais possíveis, mas vejam aqui a grande diversidade, aqui uma tentativa de classificação. Existem formas de uso geral como o senhor, a senhora, sei lá, as formas de parentesco, o pai, a mãe, o padrinho quer, etc. As formas do nome próprio, o Rui pode chegar aqui, que indica uma profissão, o senhor engenheiro, o senhor professor, o senhor doutor, formas mais formais como Vossa Excelência, Vossa Reverência, formas de afeto, geralmente incluem os diminutivos como meu amorzinho, avôzinho, queridinho e por aí afora. Sim. Depois eu centrei o resto desta síntese, né, mais teórica, em duas formas, o tu e o você. Portanto, o tu indica, de uma maneira geral, a proximidade, pode ser o omisso e usar a forma do verbo achas ou queres, tende a ser recíproco, eu digo tu a quem pode dizer tu também, mas também por vezes existe uma assimetria, eu posso dizer tu, mas em contrapartida espero que me tratem por você e não por tu, e é variável no contexto familiar, as pessoas mais velhas, aqui está um caso, tratam por tu os mais jovens, mas estes usam o paradigma da terceira pessoa, você, o pai, o avô quer, para os mais velhos. Portanto, estas são as questões tratadas. Em relação ao você, o uso de você é uma forma considerada em algumas regiões como pouco cortês, mas no norte de Portugal, por exemplo, não. Há uma grande tradição e, portanto, não é visto dessa maneira negativa. É o que eu digo aqui assim, é considerado uma forma de deferência. Também é usada em certos núcleos sociais, em classes sociais altas, como formas de tratamento de intimidade, entre familiares, entre marido e mulher, entre pais e filhos, irmãos, primos, portanto, muito conectado com as elites de Cascais, não é? Tratamento por você. Atualmente assiste-se a uma difusão entre as classes menos cultas e entre algumas pessoas das novas gerações que generalizam o uso de você para se dirigirem a qualquer pessoa, né? O você seria o papel do tu em espanhol, que é também para qualquer pessoa sem que haja qualquer problema. Estes são os dados de nascimento de Mendes Eduardo 2018. E pronto, algumas tendências retiradas aqui desta tese de Allen, que ela faz uma análise a partir de dados escritos do Jornal Público e observa que algumas tendências, como por exemplo a expansão e a generalização do pronome você com valor de tratamento igualitário, e não me queria alongar muito para falar do trabalho que temos feito, e também, isso é bastante importante porque nós vamos ver que na Madeira o que nós temos não corresponde à mesma tendência observada no continente, há cada vez mais o uso generalizado das formas verbais na terceira pessoa, mas sem pronome, como formas neutras, como eu disse há pouco,
pode abrir uma porta, pode dar-me isto, pode. Enquanto que nós vamos ver aqui na Madeira há uma espécie de rejeição das formas de sujeito nulo, isto é, das formas verbais só. É preciso sempre haver um nome. Você, o amigo, o senhor, etc. Muito bem. Então, aqui sim, esta é a segunda parte, com os trabalhos realizados aqui a partir de falantes madeirenses. Eu utilizei a proposta de Cook, Manuela Cook, para o português europeu, que ela própria se baseia no trabalho de Brown e Gilman, e, como nós vimos há pouco, não é, o sistema de tratamento em português é triádico, não é? Temos 3 níveis, o N, que é o neutro, o V de deferência, é o V de vossa mercê, e o T de tu seria o da igualdade, o solidário. Pronto. E então estão aqui alguns exemplos destas formas, V, N e T. E depois ela também propõe que haveria também formas de transição, isto é, uma tendência do V para N, onde usamos, por exemplo, o pai, ou formas mistas. O senhor David fala inglês, em vez de dizer o senhor com o último nome, usar o primeiro nome. Portanto, são formas de atenuação da formalidade. E, que é o V. E formas NT, como, por exemplo, a Rita fala inglês. Então, nós usamos a mesma tipologia. Vou passar diretamente ao primeiro trabalho. Mais à frente, deixem-me só ver. Aqui está a tipologia, não é? De um lado, na primeira coluna, temos então essa VNT e depois formas de transição, VN e NT, como eu expliquei há pouco, e depois de 1 para 3 na horizontal, a situações de maior intimidade para maior distância, digamos, e com situações mais precisas. Vou voltar atrás só para falar do inquérito aqui na Madeira, foi realizado em 2019, fiquei muito feliz porque tivemos 345 participantes, o que é bastante difícil, mas com a ajuda de estudantes, amigos, assim uma rede, lá fui conseguindo. E estão aqui as características da amostra, maioritariamente do Funchal, mas eu penso que é representativo, porque o Funchal também concentra quase 50% da população. Aqui está o exemplo do questionário, era bastante simples e talvez por isso tenha tido tanto sucesso, entre aspas, porque era fácil de preencher, tinha uma folha, centro e verso. Havia 5 possibilidades para cada situação e só podiam escolher uma hipótese, os participantes. Uma única resposta possível. Aqui estão, digamos, as situações que tentámos contemplar, relações pais-filhos, avós, vizinhos, amigos, namorados, médicos, cliente, patrão e empregado. E pronto, alguns resultados deste primeiro inquérito. O que mais me surpreendeu, portanto, não se posso ler aqui assim, temos... Primeiro, na generalidade, as formas nominais, em azul claro, as formas de terceira pessoa sem pronome, quer, deseja, etc. E as formas de segunda pessoa sem pronome, queres, desejas, etc. Então, nós observamos que há uma predominância das formas nominais. E eu achei isso muito bonito, porque está em contraponto com a tendência observada no continente. No português europeu peninsular. Depois, outro aspecto curioso, que também me surpreendeu, foi o facto, e para o madeirense se calhar não é assim muito estranho, mas para um continental é muito estranho, usar o senhor para a família, não é? Para o pai, a senhora para a mãe. E então, este aqui assim, o pai mais a terceira pessoa, representa, a verde claro, 16%. O senhor, desculpem, mais a terceira pessoa, 16%, o pai deseja, o pai quer, etc., 58%, mas encontramos muito poucas formas de segunda pessoa. Como veem ali assim, é o azul, 18% também.
Então, parece existir, em situação da família pelo menos dois padrões ou três padrões. Um muito não sei como é que é definir, um talvez muito conservador, que seria o senhor, num extremo, do conservador, da deferência, e do outro mais igualitário, que seria o tu, os dois, em cada polo. E depois no meio o tratamento, que seria mais comum, era o pai, mas sempre na terceira pessoa. Depois aqui assim tentámos ver, não é? Se haveria diferenças sociais associadas a essas formas de tratamento e não parece haver grandes diferenças. Estão a ver aqui, sim, por exemplo, os falantes com menos escolaridade dizem mais o senhor, mas vejam, no secundário 9%. Pronto, aqui assim, do fator idade ao lado, no gráfico ao lado, o que é que nós observamos? Que, sim, são as pessoas mais velhas, não é? De 56 e 75 anos, que teriam mais tendência, ou preferem essa forma, o senhor, para se dirigirem aos pais, ao pai, porque estamos a falar aqui no singular. Depois, outras 5 minutos, então vou-me despachar. Eu vou falar só da família, porque a família depois motivou os inquéritos que realizámos a seguir. Aqui está. Esta forma de tratamento não é muito comum em português europeu. Mesmo no português do Brasil está em desuso, não é? O senhor. É só mesmo para os mais velhos, parece-me a mim, pelo que eu li. Estão em segundo lugar para tratamento dos pais e as mais escolhidas para cliente, patrão e vizinhas. Os seus atributos sociais parecem ser respeito, né? E distância social. Então, ficamos muito intrigados com esta questão. O você foi completamente rejeitado neste primeiro inquérito, mas depois já veio aqui um colega espanhol e os resultados dele dizem que há muito uso de você. Portanto, está em contraponto com a percepção. O que pode acontecer? Nós podemos ter a percepção daquilo que é ideal, em termos de formas de tratamento, e não praticar de acordo com a nossa avaliação. Bom, esta é a avaliação e foi a forma mais escolhida para vizinhos, o você. Vamos continuar. Os estudantes, isso é interessante também, os participantes mais escolarizados com o ensino superior tendem a reduzir as assimetrias sociais. Isso é bastante curioso. Portanto, são as pessoas com menos estudos, digamos, que tendem a conservar essas assimetrias sociais por aqui afora. Muito bem. E outra conclusão, não há uma rejeição das formas nuas, isto é, só tratar pelo verbo, deseja, quer, etc. Depois, vou passar à frente estes dois questionários, que foram questionários com poucos participantes, estão a ver aqui com base em 19, e este também na família também vou passar à frente, porque foram também aqui com 18, e vou passar para o último questionário, desculpem, que é este, não é este, desculpem lá, é este aqui. Foi só sobre a família, foi realizado em 2021 porque eu fiquei muito intrigada com aqueles 3 padrões e queria saber o motivo, o que é que leva as pessoas a tratar os pais por o senhor e a senhora. Então, este já foi um bom inquérito, teve 93 participantes, dos quais 43 do Funchal, basicamente do ensino básico, 61% do ensino superior, deixem-me só ver, sim, e poucos informantes do ensino básico. Então, este foi o tipo de questionário, foi realizado de uma outra forma, não foi em papel, foi através do Google Forms, e pareceu-me que o senhor e a senhora já sabem o que aconteceu, foi considerado muito adequado, vejam, por 37%, aliás, maioritariamente adequado, não é? Porque temos 22% totalmente adequado, muito adequado 15,4% e adequado 25,30%. Do filho para a mãe já sabe o que aconteceu, também tem percentagens elevadas, apesar de ser uma forma sem senhor e sem senhora, é só o verbo, não é? Pronto.
E depois tu já sabes o que é que aconteceu, vê-se aqui assim que há uma redução, digamos, das pessoas que são totalmente a favor, e vou passar, queria aqui assim, este tipo de questões, que diz o que motiva as pessoas a tratarem os pais por senhor e a senhora. E aqui é uma afirmação, eles têm que se pronunciar se estão de acordo ou não. Eu trato o meu pai e a minha mãe por senhor e a senhora por uma questão de respeito, e parece que sim, que é o que motiva mais de 50%, né? Porque daqueles que não estão, são 44% que não estão de acordo. Eu nunca trataria a minha mãe e o meu pai por tu, aqui assim, é o inverso, mas provavelmente tem a ver com o facto da amostra ser maioritariamente participantes com o ensino secundário e ensino superior. Ensino superior, 65%, é bastante, e nós já vimos no inquérito anterior que os falantes com maior formação, maior escolaridade, têm tendência a reduzir as assimetrias sociais. Muito bem, então podemos concluir, apontam para a existência, que é isso que nos interessava, de subsistemas específicos de formas de tratamento nas variedades madeirenses do português, que não encontramos no português europeu peninsular. Na esfera da família, o pai, o senhor e o T, mas menos frequente. A idade, vimos, com os mais velhos, e a escolaridade são os fatores mais importantes e que afetam a avaliação. E falta agora tentar explicar porquê, né? As causas desta, provavelmente têm a ver com a história social, que terá de ser examinada, se existe, ou terá de ser feita a história social e das relações sociais, que são certamente específicas aqui na Madeira, de forma a que se mantenha uma semântica da diferença e do poder não recíproco, que é o que nós observamos aqui, e não digamos, a evolução para um sistema mais igualitário. E é tudo. Queria sair, mas não sei se fazia. Oh, meu Deus. Muito obrigado. Meu Deus, porquê? Para acabar as chances? Sim, 10 minutos. Vamos então dar início ao debate final. Portanto, temos sensivelmente 10 minutos. Isto foi um painel altamente cumpridor, né? Com 4 comunicações fantásticas. Eu estava ali a discutir com o Filipe até as diferenças familiares, né, de tratamento. Fiquei com a dúvida porque é que na questão da pronúncia, porque é que os de Coimbra, no meu caso, é uma dúvida que eu tenho interna, porque é que eles dizem coelho e não coelho. Pá, isto aqui também depois entra as acentuações de cada região. De qualquer modo, portanto, ia pedir então que colocassem as vossas questões, quem tenha dúvidas para colocar. Portanto, pode começar então. A pronúncia, ou a forma de dizer de cada um, pode ter a ver com a região, pode ter a ver com o estrato social, pode ter muitas explicações. Quer dizer, para mim não há pronúncias feias ou bonitas, são juízos que nós, linguisticamente, não fazemos. Agora, a minha questão é trazer para a escrita questões de fonia. Portanto, a grafia, se nós queremos uma ortografia, temos de a fixar, independentemente daquela que nós escolhermos. Eu posso dizer projeto, como estava no meu slide final, mas não faz parte da pronúncia que é tida como padrão. Ela não é melhor nem pior do que outra qualquer. Eu não faço juízos de valor. Podemos dizer projeto, e se definirmos na comunidade que vamos escrever projeto, com C, pronto, está bem. Não podemos é ter o registro escrito, aqui, dependente de uns dizerem e outros não. Quer dizer, é o que acontece, porque aquela pessoa registou, porque ela diz. Mas na variedade padrão, não dizemos projeto. E aquilo que o Acordo Ortográfico de 1990 tentou fazer foi uniformizar. A partir do momento em que se aceita
que se escreve com e sem, vem-se complicar. Já não há uma ortografia, há uma dupla grafia. Então aí não resolvemos o problema. Cada um pode escrever como quiser. As questões de pronúncia são questões muito interessantes. Têm a ver com a variação linguística. E elas são determinadas por muitos fatores. Eu não digo nunca que aquele fala mal ou aquele fala bem, este é bonito, esta forma de dizer. Eu não deixo sempre a pessoa dizer como ela diz. O que me interessa é na escrita, para uniformizar. Ou então, na academia temos de seguir uma variedade. Temos de encontrar aqui um ponto para nos entendermos todos. Senão um vai dizer de uma forma e o outro vai dizer de outra. E criam-se mal-entendidos. E eu gostaria que os mal-entendidos ficassem logo resolvidos à partida. Não sei se dá para explicar o meu ponto de vista. Juízos de valor linguisticamente nós não fazemos. Infelizmente os professores fazem. Por exemplo, eu não encontraria um aluno que diga quá. O quá. Quer dizer, na escola... Eu encontraria quando ouço esse finalzinho mudo, não é? Sim. Na escola, na variedade, nós ensinamos, temos de ensinar de uma certa forma. E aí, se calhar, convém dizer como é. Sabe que quando eu me gravei, no início, quando fiz o doutoramento em 2004, eu estava convencida que eu pronunciava as vogais finais. Por exemplo, em gato, ou sei lá, fale... Pensava eu que articulava as vogais no fim. Quando fui observar, ver espectrogramas, o que eu dizia, muitas vogais não estavam lá. E, por exemplo, nós pensamos que no Brasil elas são articuladas. Os brasileiros temos a ideia de que articulam as vogais bem abertas. Eu trabalho num projeto com vários colegas brasileiros, do norte a sul, e muitas vezes eles também não realizam as vogais. São ideias que nós temos. Agora, no ensino, nós temos a obrigação de ensinar. A variedade que está estabelecida é a variedade padrão. Mas não deveríamos desvalorizar as outras. Estão lado a lado. Só que nós estamos a formar pessoas. Portanto, estamos a formar tanto na vertente oral como na vertente de escrita. Agora, dizer que é feio, eu não digo. Mas posso dizer assim, olha, deveríamos dizer assim, para eu te entender, ou para eu entender o que é assim. Claro. Costuma-se dizer assim. Mais alguma questão? Temos 3 minutinhos, 4 minutos, que também já foi um dia longo, né, para muitos. Mais alguém quer? Eu só queria fazer uma questão para a como é que esta recolha de diários foi feita? Falou em vários diários, falou deste. Onde é que eles estão? Quem é que os recolhe? A maioria dos diários que eu li, encontrei-os online. Se bem que existem também os diários físicos em algumas bibliotecas. E já existem muitos. Mas existem também muitos online. E eu centrei-me, sobretudo, nos diários ingleses e americanos, porque queria compará-los, porque eu, a certa altura, também digo que os diários americanos são menos preconceituosos que os ingleses e queria fazer essa comparação justamente, de modo que me centrei essencialmente nesses dois. Mais alguma questão? Ana? Muito obrigada a todos. Eu me encontrei mais no sentido de tentar perceber qual é o processo de trabalho de aluno. Eu sempre interessante com duas a chegar. Eu me encontrei dentro do hábito da nossa desenvolver, em que medida é que há possibilidade, ou se há desenhar algum projeto, no sentido de facultar esta informação recebida por vocês, e não usar por vocês, para outras áreas de estudo. Porque é um pouco que as conclusões a que o vosso trabalho está a chegar, parece-me que vocês para analisar as dinâmicas sociais, como tudo estatístico, e se calhar, mais do que, voltando a uma perspectiva mais do que normativa, descritiva, perceber, a partir dos vossos dados, o que é que de facto hoje caracteriza a sociedade e o sistema cultural, os valores mais dominantes da sociedade. Bom, são reveladoras de dinâmicas sociais.
uma estrutura social que pelo menos se distingue. Não é? Eu não posso dizer que em Portugal continental haja uma, né? Provavelmente também haverá uma fragmentação, mas haverá talvez uma estrutura dominante, mas esta aqui diferencia-se do que nós observamos lá nas formas de tratamento. Eu vou dizer que é bastante difícil de estudar este fenómeno, porque é difícil de registar, digamos, dados orais. Né? Temos que teríamos que andar pela cidade escondidos e tentar captar o que as pessoas dizem e as esfera comunicada. Portanto, essa é uma grande dificuldade, mas que está a ser resolvida, porque tivemos aqui um colega espanhol que veio cá, ele arranjou um método, e aí o que ele está a recolher são dados mesmo de produção, põe em situações e pede ao participante como é que diz aqui nesta situação. Ele é levado a usar uma forma de tratamento. Então é maravilhoso. Portanto, ele sim vai dar um grande contributo. Houve 83 participantes e, portanto, já vamos ter finalmente dados da modalidade oral, da fala. E eu estava a pensar, poderia usar, como esta tese de doutoramento, que utilizou os jornais, o público, né, tentar ver, por exemplo, nos jornais, na modalidade escrita, eu poderia contribuir na literatura também, nos diálogos, em peças de teatro, ver como é que, se há alguma especificidade local, como é que ela se vê na escrita também. Esse é o próximo passo para mim. E depois tentarmos pensar nas causas. Eu falei de algumas ao meu colega espanhol, porque podemos dizer, pode ser até disparatado, mas até pode ter a ver com até o povoamento, né? Maioritariamente do Norte. Eu sei que o Norte tem um sistema de formas de tratamento um pouco distinto das outras regiões. E, portanto, talvez o lado mais conservador, digamos, possa ter vindo. Eu imagino, eu não sou historiadora, mas imagino que poderá ter vindo e encontrou aqui um terreno fértil para se conservar, está a ver? E isso reforçado por uma determinada estrutura social, penso eu. Essa é uma hipótese, pois outras, não é? Constantemente nós estamos a encontrar fatores como o isolamento, mas também o contacto. Essas duas forças, isolamento e contacto, terão contribuído, em meu entender, bastante para especificidades regionais. E pronto, não sei se há alguma história social. Há ou não há? Não há. Bem, faltam 2 minutos para as 6, portanto, eu só ia, para equilibrar a coisa, fazer aqui uma pergunta ao Paulo, já agora, portanto, puxando a brasa também para o meu lado. Ele falou do livro A Música e o Teatro do João dos Reis Gomes. Sim. Eu só ia fazer uma pergunta rápida, se era, como o livro A Música e o Teatro de João dos Reis Gomes, em certa medida, é dos poucos livros filosóficos sobre música aqui da Madeira, e como foi falado que ele terá tido uma boa reação, eu só queria saber se, a nível de apontamento, se recorda de alguma coisa que o Teófilo Braga tenha dito acerca desse livro, nessa correspondência. Não, o que é que acontece? Em relação à correspondência, nós procuramos ver se conseguíamos obter correspondência que o Reis Gomes recebeu. Foi impossível, até falámos com familiares, nada, não conseguimos mesmo nada. O único feedback que nós temos em relação à correspondência no acervo dos Açores é os poucos rascunhos que o G. Bruno Tavares Carreiro produziu. Eu produzia os rascunhos e só depois é que eu fazia as cartas. A carta definitiva nós não temos acesso. Não há acesso nenhum mesmo. Mas nós sabemos, através de uma notícia do Diário da Madeira, em que se refere a uma notícia de um jornal do continente, não me lembro se foi do 1º de janeiro, que o Teófilo Braga fez uma boa crítica em relação à música e ao teatro do Reis Gomes. Mas de resto não temos, em termos de correspondência, pelo menos eu não consegui encontrar. Foi mesmo impossível. E com isto terminamos. Muito obrigado a todos. Até amanhã.